Os Lusíadas, o fogo de Santelmo e a tromba marítima. Eu sou o professor Jorge Miguel, procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Eu me propus a dar algumas aulas sobre os Lusíadas de Camões, escolhendo os mais conhecidos episódios, mostrando para quem quer ouvir a grandiosidade do poema. Afinal, Camões é o nosso Shakespeare. Camões é o nosso Dante Alighieri. Camões é a maior expressão na literatura de língua portuguesa. Por conseguinte, tem que ser a expressão. Os Lusíadas têm que ser conhecidos a todos aqueles que têm interesse de conhecer o idioma nacional. Afinal, a minha pátria é a língua portuguesa. Como eu faço muita interpretação do texto, ele serve para ensinar aos alunos que prestam vestibular a interpretação de texto. Nós todos sabemos que grande quantidade das perguntas que se fazem no vestibular refere-se à interpretação de texto. Às vezes, um aluno tem dificuldade em química, em física, em biologia, não tanto pela matéria, mas não entender o significado daquilo que lê. Quem sabe português é poliglota no próprio país. Pode ler um texto médico, um texto econômico, um texto jurídico e saber o que está escrito, porque ele sabe o nosso idioma. Reservei para hoje o fogo de Santelmo e a tromba marítima. O fogo de Santelmo é aquela carga que descarrega nos mastros do navio, como se fosse um para-raio, um mastro. Então aquele fogo, aquela chama, se verifica às vezes no mastro do navio, quando o mar está encapelado, bravio, com tempestade, trovoadas e ventos. Esse é o fogo de Santelmo. Santelmo é Santo Elmo, ou São Erasmo, um bispo do século V da Itália, que era frequente ser invocado pelos marinheiros quando estavam em dificuldades. Fogo de Santelmo. E a tromba marítima é aquela água que, como se fosse em redemoinho, sobe para o céu. Aqui nós vemos a terra poeira fazendo o mesmo movimento de cone, em redemoinho. Assim também, com tempestade, vento, trovoadas, as águas se elevam a uma altura elevada, às vezes 30, 40 metros de altura, para depois desabar. Essa é a tromba marítima. Camões, evidente, está escrevendo a viagem de Vasco da Gama, de 1497. Ele, Camões, fez a viagem na metade do século XVI. Teve essas tormentas, teve a mesma experiência marítima que teve Vasco da Gama e pode com propriedade agora descrever. Esse trecho é o canto quinto, estrofe de 17 a 22. É quando Vasco da Gama está ali perto de Melinde, indo em direção às Índias, e está contando para o rei de Melinde, para um régulo que o recebeu bem, a história de Portugal. E nesse trecho está contando a viagem, que saiu de Lisboa, passa pelo Cabo da Boa Esperança. Estamos aqui agora contando a história e vou lhe contar a história do fogo de Santelmo e da tromba marítima. Canto quinto, estrofe 17. Os casos vi que os rudos marinheiros que têm por mestra a longa experiência contam por certos sempre e verdadeiros, julgando as causas só pela aparência
e que os que têm juízo mais inteiro, que só por puro engenho e por ciência veem do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos. Os casos vi que os rudes marinheiros, que têm por mestra a longa experiência, contam. Os casos vi. Que casos são esses? O fogo de Santelmo e a tromba marítima. É o caso que ele vai contar. Observa a colocação do objeto direto antes do verbo. É clássico isso. Pode confundir um pouco a leitura a quem não está acostumado. Os casos vi. Quer dizer, eu vi os casos. Rudos é rude. Que tem por mestra a longa experiência. Que tem por mestra a longa experiência. Em alto mar, o marinheiro, atento, observa esse caso. Os casos que ele também, Camões, viu. E agora Vasco da Gama está contando ao rei de Melinde. Que tem por mestra a longa experiência, contam por certos sempre verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência. Ou seja, esses marinheiros, esses heróis, sabem destas coisas pela experiência, não tem conhecimento, não há conhecimento científico dos livros, só a experiência que lhe dão este conhecimento. E os que têm juízo mais inteiros, que só por puro engenho e por ciência veem do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos. E os homens letrados, aqueles que só têm conhecimento pelos livros, nunca terido a prática, eles não acreditam naquilo que os marinheiros acreditam. Então, a visão, a prática, o estar presente no local, nesse caso, é mais interessante do que o conhecimento científico pelo livro. O cientista que vai só ao livro, segundo o texto, não tem conhecimento perfeito desse fenômeno. E os marinheiros, semi-analfabetos, simples, têm experiência do fenômeno que ele aprecia. Estrofe 18. Vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo. Em tempo de tormento e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto, não menos foi a todos excessivo milagre e coisa certo de alto espanto ver as nuvens do mar com largo cano sorver as altas águas do oceano. Vi claramente visto. Quase todos os livros e gramáticas da língua portuguesa dão esse exemplo de pleonasmo. Parece que os gramáticos gostaram desse exemplo. Vi claramente visto. A palavra visto é desnecessária, já está dita no ver. Se já está dita no ver, não precisa ser visto. Lógico que ele foi visto o que viu. Pleonasmo. Pleonasmo é a repetição de uma ideia, para fazer uma ideia redundante, para redobrar a ideia, para produzir mais ênfase, mais clareza, mais estilo. Há quem diga brincando, que quando o indivíduo fala subir para cima, é pleonasmo. Mas quando Camões fala subir para cima, é um pleonasmo figura, elegante, não é vício. Não é essa a diferença. A diferença é, quem comete um pleonasmo por ignorância, é lógico que é vicioso, ele está revelando uma ignorância no que fala. Por exemplo, numa formatura, vi alguém dizer o seguinte: autoridades da igreja, autoridades eclesiásticas. Ele repetiu, sem conhecer, que já tinha dito eclesiástica quando disse da igreja. Mas quando Camões diz vi claramente visto, é lógico que ele conhece o que está falando. Quando o Padre Vieira diz apalpei com as mãos e vi com os olhos, é evidente que ele está fazendo uma redundância, está reforçando a ideia.
Eu ouvi certamente, e não presumo que a vista me enganava. Levantar-se no ar um vaporzinho e sutil fumo, e do vento trazido rodear-se. Daqui levado um cano ao polo sumo, se via tão delgado que enxergar-se dos olhos facilmente não podia. Da matéria das nuvens, parecia. Eu ouvi certamente, estava reforçando, esse certamente reforça, que viu, e a certeza que viu, não é imaginação, não é fantasia, não é ilusão de ótica, ele viu. Vasco da Gama está contando, eu vi certamente, e não presumo que a vista me enganava, não há qualquer engano de visão. Levantar-se no ar um vaporzinho e sutil fumo, fumo aí é fumaça, e do vento trazido rodear-se, rodear-se aquilo que era trazido pelo vento, rodear-se, redemoinho, como faz o vento na terra, rodopiar. Daqui levado um cano ao polo sumo, quer dizer, então, um bloco de água se levanta como se fosse um cano, se projetando ao polo sumo, ao céu, no zênite, perpendicular à terra. Daqui levado ao cano, daqui levado um cano ao polo escuro, se via tão delgado que enxergar-se dos olhos facilmente não podia. Tão delgado que era, que não era possível avistar-se sem qualquer instrumento especial aos olhos. Da matéria das nuvens, parecia. Estrofe 20. Ia-se pouco a pouco acrescentando, e mais que um largo mastro se engrossava, aqui se estreita, aqui se alarga, quando os golpes grandes de água em si chupava, estava com as ondas ondeando, em cima dele uma nuvem se espessava, fazendo-se maior, mais carregada, com o cargo grande da água em si tomada. Ia-se pouco a pouco acrescentando, e mais que um largo mastro se engrossava. Mastro, um toco de árvore, suponha, tal qual. Então se engrossava um largo mastro. Aqui se estreita, ali se alarga. Quer dizer, então é uma água como se fosse um mastro, naquele sítio em cima, cresce, incha, e aqui embaixo se estreita. Quando os golpes grandes de água em si chupava, à medida que chupava a água do mar e engrossando esse cano, afinando como se fosse um movimento de ondas. Estava com as ondas ondeando, pronto, já disse, estava com as ondas ondeando. Temos aí uma onomatopeia, as ondas ondeando. Temos um pleonasmo, as ondas só pode ondear. E temos também uma figura de som bonito que a onomatopeia nos dá, as ondas ondeando. As ondas ondeando, em cima dele uma nuvem se espessava, ficava mais espessa, fazendo-se maior, mais carregado em cima, com o cargo grande d'água em si tomada. Outra onomatopeia. Observa, carregada com cargo, carregada com cargo. Carregada só pode ser com cargo. Além de onomatopeia, um pleonasmo, uma redundância, e dá o som bonito, tal qual a onda ondeando. Observa, com as ondas ondeando, carregada com cargo. Essa letra A aberta faz mais expressiva a oração. Mas depois que de todo se fartou, o pé que tem no mar a se recolhe. E pelo céu, chovendo, enfim voou, porque com a água jacente, a água mole as ondas, torna as ondas que tomou. Mas o sabor do sal lhe tira e tolhe. Vejam agora
os sábios na Escritura, que segredos são estes da natura? Mas depois que de todo se fartou, se encheu, aumentou o volume, o pé que tem no mar se recolhe. Quer dizer, o pé, a parte inferior do mastro, ou desse cano de água. E esse pé aí é uma sinédoque, é um exagero de metáfora. Eu não sei o nome de alguma coisa, eu dou nome. Pé da mesa, eu não sei qual é o nome, eu falo pé da mesa. O bico do bule, a boca da noite, se não tem nome eu dou. A asa da xícara, se não tem nome eu crio nome. Isso nós chamamos sinédoque. Sei lá como se chama a parte inferior de uma tromba marítima. É o pé. Então, o pé que tem no mar, assim, recolhe. E pelo céu chovendo, enfim, voou. E pelo céu chovendo, enfim, voou. Quer dizer, ele se desmonta agora e cai, desaba uma chuva. E pelo céu chovendo, enfim, voou. Por quê? Com a água jacente, a água mole. Ou seja, aquele porquê é para quê? Para que com a água jacente, a água mole. A água jacente é aquela que está no mar. É do verbo jazer, jaz, jacente, que está lá. Para que com a água jacente, a água mole. Que molhe a água jacente do mar. A água que ele roubou do mar. As ondas torna as ondas que tomou. As ondas torna as ondas que tomou. Quer dizer, esse tubo, essa tromba marítima, torna as ondas. É curioso as ondas e as ondas. Olha, se tem uma crase no primeiro substantivo, ondas, as ondas na letra A, então a ordem direta seria o seguinte: a tromba marítima torna as ondas, com crase. Então seria: a tromba marítima torna as ondas que tomou as ondas do mar. A crase diz tudo. Cuidado com a crase. Ela diz, ela revela. Cuidado com a interpretação de texto. Uma crase pode, na lei, num artigo de lei ou de testamento, desviar uma herança inteira. Só aquela crase, com uma vírgula, também. As ondas torna as ondas que tomou, mas o sabor do sal lhe tira. Olha que fenômeno curioso. Desaba a água do mar, mas sem sal agora. Não há mais o sal. A água está pura, sem contaminação do sal. Mas as ondas, mas o sabor do sal lhe tira e tolhe, retira o sabor do sal. E ele conclama no final: vejam agora os sábios na Escritura. Essa Escritura não é a Bíblia, não. Livros de sabedoria. Vejam agora os sábios na Escritura. Que segredos são estes da natureza? Que segredos formidáveis são esses da própria natureza que eu observei quando cruzei o Cabo da Boa Esperança em direção às Índias. Sabor de água em alto mar. Conhecimento feito de experiência. Eu vou tomar a última estrofe que eu declamei e vou fazer uma análise sintática. A análise sintática que se faz um texto é muito importante. Eu fico sabendo profundamente o que o autor disse, porque eu disseco as orações, e cada oração é um pensamento. Eu disseco e sei as correlações entre as orações. Talvez uma seja final, outra temporal, proporcional, outra uma consequência, outra uma comparação,
outra meramente uma adição, uma alternação, uma explicação. Eu sei a correlação das orações no texto. É importante saber isso. É importante para entender o que está escrito. E eu vou propor para os senhores, então, comigo, analisar a última estrofe. Vamos colocar a última estrofe no vídeo. Primeiramente, nós vamos grifar os verbos. Cada verbo é uma oração. Não existe oração sem verbo. Claro ou subentendido. Não existe. Todo pensamento pressupõe a existência de um verbo. Verbo é o logos grego, é a inteligência, é o raciocínio. Verbo, já disse São João, no princípio era o verbo. Ele quer confundir o verbo com a própria existência divina, porque Deus, para criar o mundo, podia ter pensado, mas não foi isso que aconteceu, lendo o Antigo Testamento. Faça-se o sol, e o sol se fez. Foi preciso falar, foi preciso colocar verbo para construir o universo. Verbo é a essência do pensamento. Vamos grifar os verbos. Eu grifando os verbos, eu sei quantas orações eu tenho. Vamos lá, comigo. Pensa comigo, raciocine comigo, vamos pegar o verbo. Mas depois de todo se fartou, existe um verbo ali? Existe, acertou. Fartou. O pé que tem no mar, a se recolhe. Quantos verbos nesse verso? 3? Não, 3 não. 2. Tem e recolhe. E pelo céu chovendo, enfim voou. E neste agora, quantos verbos? 2. Então são 2. Chovendo e voou. Porque com a água adjacente, a água mole. Qual é o verbo? Molhar, certo? As ondas torna, as ondas que tomou, dois verbos. Quais são? Torna e tomou. Mas o sabor de sal lhe tira e tolhe. Mais 2 verbos. Tira e tolhe. Vejam agora os sábios na Escritura. Qual é o verbo? Ver. Que segredos são estes da natura? Que verbo? Ser. São. Grifei os verbos. Contando os verbos, eu percebi que então somos aqui 12 verbos. Por conseguinte, 12 orações. 12 pensamentos. 12 pensamentos. Vamos ver agora a grifar os conectivos. E de imediato colocar um traço de separação entre deles. Eu grifo o conectivo e já secciono entre deles um traço de separação. Porque eu sei que o conectivo começa uma oração. Se eu puder pegar uma oração pela ponta, eu pego pelo conectivo. Por conseguinte, o conectivo, como regra, não está no meio da oração. Vamos colocar um círculo. Então, olha lá. Mas, conectivo. Depois que, outro conectivo. Então eu já posso separar com um traço. Depois do mas e antes, depois que é um traço. Eu sei que o mas está começando, mas foi interrompido por uma outra oração. Depois que de todo se fartou, eu só estou no conectivo, hein? O pé que, então grifamos aquele que, tem no mar, a se recolhe, e pelo céu, aquele é uma conjunção, e pelo céu chovendo, enfim, voou. Porque uma conjunção final, mais uma, para quê? Para quê? Porque com a água adjacente, a água mole, as ondas torna, as ondas que tomou. Mas, com círculo, o sabor do sal lhe tira e
com um círculo, tole. Vejam agora os sábios na Escritura, que, e aquele que é grifado. Bom, já está melhorando para eu retirar as orações. Basta ter um pouquinho de raciocínio, só um pouco, eu tiro as orações aí. Observa. Mas, começa a oração. Começa uma oração com uma conjunção adversativa. Adversativa em relação à estrofe anterior. Disse alguma coisa lá, e agora vai dizer, vai contrariar aquilo que disse. Tirou, agora vai devolver. É isso que ele está dizendo. Mas, tirou as águas, agora devolve. Mas, depois de todo se fartou, não pode ser uma oração que continua com aquele mas. Porque aquele depois que começa a oração. E ele escreveu depois que. Antigamente, depois que. Começa a oração. Mas o pé parou outra vez naquele que. Aquele que inicia outra oração. Então eu pulo. A lógica me diz. Mas o pé assim recolhe. Então depois do mar, que tem o mar, põe um traço vertical de separação. Então olha a oração. Mas o pé assim recolhe. Oração principal, apesar daquela conjunção adversativa. Depois que de todo se fartou. Qual é a ideia dessa oração? Tempo. Temporal. Naquele momento. E que pé é esse? Agora vai ser uma adjetivação a esse pé. Não é difícil entender isso. O homem que trabalha no Hospital das Clínicas, eu dei um adjetivo a ele. O rapaz que nasceu em Lisboa, eu dei uma adjetivação a ele. Que pé é esse? O pé que tem no mar. É uma oração adjetiva. Vamos continuar. E pelo céu, e percebo que não tem verbo. Esse pelo céu, estou sem verbo. Chovendo, será que é pelo céu chovendo? Não é. A minha lógica me diz que é e pelo céu, enfim, voou. Então, duas chaves ali separando, deixando chover isolado, que é um outro pensamento, que se intrometeu junto à oração. A oração é, e pelo céu, enfim, voou, que é uma aditiva. A outra oração, chovendo, que eu dou nome de conformativa, desse jeito, desse modo, modal, chovendo. E aquele ir pelo céu, enfim, voou, aditiva. Porque com a água jacente, a água mole, é uma finalidade, é muito raro esse porquê ser final, mas ele existe. O juiz o chamou porque revelasse o nome do acusado. Para quê? É esse porquê que está lá. Fim, finalidade. Porque com a água jacente, a água mole, as ondas torna as ondas, é uma oração sem conectivo, então eu digo assindética, quem não é normal é anormal, quem não é político é apolítico, quem não tem síntese, quem não tem o conectivo é assindética. As ondas torna as ondas que tomou, aquele que tomou é o adjetivo das ondas, e eu paro ali. Mas o sabor do sal lhe tira. Adversativa, quer dizer, devolveu, mas o sabor do sal não foi devolvido. Essa é a diversidade. Mas o sabor do sal tira, e tolhe, e restitui. Que é uma coordenada oração anterior. Vejam agora os sábios na Escritura, uma oração sem conjunção, assindética. Que segredos são estes da natura, que é o objeto direto do verbo ver. Ver o quê? Ver aquilo que está escrito embaixo. Que segredos são estes da natura? Por fim, oração principal, apesar que está ligada por uma oração adversativa, por uma conjunção adversativa. Mas o pé assim recolhe. Segunda oração.
depois que de todo se fartou. Temporal. Terceira, pé que tem no mar, adjetivo do pé. E pelo céu, enfim, voou uma coordenada aditiva, chovendo, conformativa, modal. É dessa maneira que ele fez. Porque a água jacente, a água mole, para que, final, e as ondas tornam as ondas sem conjunção, a sindética. Ondas, que ondas são essas? Que tomou, é o adjetivo das ondas. Mas o sabor do sal lhe tira, adversativa, e tolhe, aditiva, em relação à anterior. Vejam agora os sábios na Escritura, a sindética, que segredos são estes da natura, que é o objeto direto do verbo ver. Ver isso. Se eu digo vejo o sol é objeto direto do verbo ver. É sobre quem recai a minha ação. Ver o quê? Que segredos são estes da natura, objeto direto. Certamente Padre Vieira leu os Lusíadas. Leu e retirou dos Lusíadas uma ideia para um sermão pregado em Lisboa. Ele leu a tromba marítima, o fogo de Santelmo e a tromba marítima, e fez uma comparação, uma metáfora, usando da ideia de Camões para fazer uma pregação. Ele compara a tromba marítima aos ministros de Portugal que vêm ao Brasil roubar, corruptos. Aqueles que vêm ao Brasil e ao invés de, apesar de roubar, gastar o dinheiro aqui, vão gastar em Madrid, em Paris, em Lisboa. É essa a ideia do Padre Vieira. Então vamos ver o texto que ele tirou a ideia dos Lusíadas e Camões. Num sermão, pregando. Aparece uma nuvem ao meio daquela baía, lança uma manga ao mar, vai sorvendo por oculto segredo da natureza grande quantidade de água, e depois que está bem cheia, depois que está bem carregada, dá-lhe o vento e vai chover daqui a 30, daqui a 50 léguas. Pois, nuvem ingrata, nuvem justa, se na baía tomaste essa água, se na baía te encheste, por que não choves também na baía? Se a tiraste de nós, por que a não destituís conosco? Se a roubaste a nossos mares, por que a não restituís aos nossos campos? Tais como isto são muitas vezes os ministros que vêm ao Brasil, e é fortuna geral das partes ultramarinas. Partem de Portugal, estas nuvens passam as calmas da linha, onde se diz que também refervem as consciências, e enxergando, verbi gracis, a esta baía, não faz mais que chupar, adquirir, ajuntar, encher-se por meios ocultos, mas sabidos. E ao cabo de 3 ou 4 anos, em vez de fertilizarem a nossa terra com a água que era nossa, abre as asas ao vento e vão chorar a Lisboa, espediçar a Madrid. Eu creio ter podido contribuir um pouco para o seu conhecimento. Muito obrigado.